Olá, pensadores, sejam bem-vindos ao canal Convido a Pensar. E hoje o assunto é maquiavélico. Nós vamos falar sobre Maquiavel, né? E até a origem desse nome maquiavélico, né? Que eu acho que não tem nada a ver com ele, né? Ou tem? Bom, vocês vão descobrir. Não tem, né? Não tem muito, né? não. Não é justo. Não é justo, né? Não faz jus a ele, né? Não. Lembrando, sempre eu lembro isso, e sempre eu vou lembrar vocês, que é muito interessante, se você gosta desse assunto, que você faça a sua inscrição aqui no canal. E não esqueça de colocar lá na sinetinha, lá onde tem aquela questão de notificação, deixar na sinetinha para você receber sempre notificações quando houverem novos episódios aqui do Convida a Pensar. Isso ajuda muito, além do like. O like também ajuda pra caramba. Agora, o que nos faz feliz, o que nos deixa em êxtase, é quando você faz comentário. Pode fazer qualquer tipo de comentário. Principalmente sugestões. A gente aceita, não aceita? Claro. Estamos abertos para isso, Claro. estamos? Estamos seguindo, inclusive. Exatamente. Estamos até dedicando episódios, né? Sim. Então deixa aí as suas sugestões, deixa aí as suas perguntas, as suas dúvidas, né? Porque nós ficaremos muito contentes em poder satisfazer as suas dúvidas e as suas questões e até as suas sugestões, né? Alexandre, Marcelo, né? Um prazer estar aqui novamente. Sempre. É sempre prazeroso, né? Inenarrável. Esse papo, um papo regado a muito vinho, muito... E aqui até, hoje nós estamos até fumando um charuto, Convido a Pensar. Sim. Né? Tá aí a Tá caixinha aqui o nosso logo. Podia Esse é o chamar nosso Convida a Fumar isso aí, esse então, aqui é né? para Na convidar a verdade. fumar, né? Um charutinho sempre faz bem, assim, num papo filosófico desse, né? Exatamente. Harmonizando. O Pondé fuma, a cada episódio que ele faz, ele fuma um... Tudo bem que ele fuma um cubanão lá, né? Como é que chama? Monte Cristo. Monte Monte Cristo número 4. 4. Mas o Convido a Fumar é cubano, não é? É um Não semi-cubano. É pelo menos... Tá. Ele é sempre cubano, porque ele é feito em Salvador, né? Na Bahia, nós temos uma produção Tá bom. muito grande. Com know-how. Com o know-how cubano. Tá bom. Né? E agora, Marcelo, o que você diz do vinho de hoje? Opa, lembrou, hein? Lembrei. Boa noite, audiência. Alexandre, Walter, prazer em estar com vocês novamente. E hoje nós temos um vinho, eu diria, um pouco diferente do habitual. Muito. Por quê? Porque é um vinho chileno. É um vinho chileno e é um blend. É um blend onde predomina a uva Malbec. Veja, é um vinho da Vina Valdivieso, Vina Valdivieso, Chile, 70% Malbec, 70% Shiraz. 30%, desculpa. Valeu, Alexandre, obrigado. 140 na minha 140%. É um vinho Malbec. fortificado. É um vinho porradão. Vinho do Porto. Desculpa, não é chileno, do Porto, não, confusão. 70% Malbec, 30% Shiraz. E da Vina Valdivieso, Vale do Curicó. Vale do Curicó, ele pertence à região de Maule, que é uma região central do Chile. E veja, Malbec, vocês sabem, é uma uva característica da Argentina, muito mais cultivada na Argentina. E eu tive a curiosidade de pesquisar a distância do Vale do Curicó para Mendoza, que é um dos locais ícones, né? Dá exatamente 411 quilômetros, que eu acho que é uma distância relativamente... O outro lado da cordilheira. Exatamente, né? Além de ser uma distância que eu acho grande, é do outro lado da cordilheira, como o Alexandre bem falou, e a cordilheira dos Andes muda tudo, né? Tal. Muda tudo, né? Muda absolutamente o terroir. E acho que é consenso aqui na mesa que o Malbec argentino é completamente diferente do Malbec chileno. Certo? Totalmente diferente. Soberano. Totalmente. Mas a nossa surpresa aqui está sendo muito grata. Esse Vale do Curicó, então, está nessa região e está particularmente a 45 quilômetros da Cordilheira dos Andes e 85 quilômetros do Oceano Pacífico. Você vê que o Chile é um país fantástico, né? Porque tem tudo perto, né? Então tem influência, o terroir é influenciado por montanha, influenciado por oceano, é uma coisa sensacional, né? Para vinho, Para vinho, sem dúvida Perfeito. nenhuma, né? Traz uma característica especial ao vinho.
E isso, tá, particularmente nesse local, traz temperaturas altas durante o dia e temperaturas brandas, frescas durante a noite, né? Então traz uma amplitude térmica boa, né? Traz uma seca, uma relativa seca de novembro a março, porém com uma irrigação que ajuda do degelo dos Andes, né? Se contrapõe essa seca, né? No verão, o degelo dos Andes ajuda na irrigação. E são solos particularmente bem drenados, porque são solos argilosos e arenosos, né? Então, isso traz uma característica especial para o vinho, com 18 meses de barricas francesas novas. De primeiro uso. Primeiro uso. Primeiro uso. Isso aí, Alexandre. Perfeito. Obrigado pela complementação. Primeiro uso. Vinho de um corpo médio, não tem um corpo, não é um vinho tão encorpado, mas é um corpo médio, mas de uma estrutura sensacional, 18 meses de barrica, né? Um final muito bom, um vinho interessante porque mistura o Malbec um pouco mais sutil, chileno, mas com um Shiraz potente desse país, e traz assim um equilíbrio sensacional. Saúde a todos. Evoé. Saúde. Evoé. Marcelo, como é que é o nome do vinho? Cavalo Louco. Eu tenho uma coisa a dizer a respeito do personagem. Quem foi Cavalo Louco? Sabe quem foi, Walter? Não sei. Cavalo Louco, cara. Cavalo Louco, o Crazy Horse para os estadunidenses, foi um indígena americano, estadunidense, de uma tribo chamada Lakota. Ele era um Sioux. Sabe Sioux? Assim, S-I-O-U-X. Tem até uma banda chamada Sioux and the Banshees. A gente pronuncia Sioux. É uma linhagem indígena norte-americana chamada Sioux. E o Cavalo Louco foi um chefe Sioux. E eu li um livro que eu recomendo fortemente para quem estiver assistindo. É um livro que muda a tua visão. É um livro sobre os indígenas americanos e o que eles sofreram com o homem branco chegando lá, no oeste. É um livro chamado Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Um livro maravilhoso do Dee Brown, nome do... Depois você vai pôr aqui, né, Valtão, a capinha do livro. Põe porque é um grande livro, referência. cara. Ele conta todas... Sabe esses caras que a gente sempre ouviu desde criança? Touro Sentado, Nuvem Vermelha. O Cavalo Louco é um deles. O Cavalo Louco, eu só quero dizer por causa de uma frase que ele disse. Ele foi o responsável pela morte do general Custer, que é o general mais famoso lá do oeste americano. E quando o general Custer ele promove um massacre contra alguns indígenas da tribo Sul e dos Lakota, depois ele percebe que a batalha está ficando difícil para aquele exército americano que ele tem ali disponível. Ele vai fazer uma negociação com esse chefe Cavalo Louco. E a hora que ele fala assim, vamos fazer um acordo de paz, aí o Cavalo Louco fala uma frase maravilhosa para ele. O Cavalo Louco olha para ele e fala assim, não, agora meu coração ficou mal. Ele diz essa frase pro cara, agora meu coração ficou mal. Ou seja, vou pro pau, e foi mesmo. E o general Custer é morto na batalha seguinte pelo Cavalo Louco e sua tribo. Só para complementar a explicação aí. Excelente, eu não sabia de nada disso. Eu li a respeito de Cavalo Louco, que isso foi um adjetivo bom, colocado por o dono da vinícola, para o criador, pela audaciosidade dele. Então, só não sabia por quê. O Cavalo Louco era um chefe audacioso. Agora, só mais um parênteses antes de a gente começar, eu esqueci de mostrar para a audiência. É verdade. É verdade, isso é novidade, hein? Vocês devem ter isso? É uma pipeta, né? um becker? O que é isso? Né? Isso aí? Isso aqui, quando você não tem um decanter, ou no momento é um momento muito rápido, isso aqui serve, entre aspas, como um mini decanter. O vinho é aprisionado nesse receptáculo, né? E ao mesmo tempo que você coloca o vinho, ele sofre uma pequena aeração, veja, uma pequena aeração, né? E depois
você coloca na sua taça, né? Então ele Ou na minha? um pouquinho na sua, Ou na minha, aí. um pouquinho na minha, democraticamente. Né? Porra, maravilha. Veja, ele sofre numeração com a mudança Aí, de ó. recipientes. E dá né? para ver, né? Não sei Então- se dá para pegar aí, Valtão, mas O olha quê? a aeração, ó. Deixa eu... Dá para ver as bolinhas, Ó, ó. exato. Aerou. Foquei Ó, que você. legal. Não, perfeito. Consegue perfeito. pegar aqui? Ó, Pegou, tá ó, parecendo ó, olha que nada. legal. Não, E vem pra consegue cá, vem pegar pra a cá. aeração. Aí, Agora. beleza, Ó, beleza. olha que legal, cara. Show, pegou bem. Né? Pegou bem. Então, toda vez que você quiser ser um enófilo Nutella, lembre-se desse aerador. Evoé. Evoé Nutella. Eu era o Bom, mas temos que trabalhar, vamos parar de folga, né? Vamos trabalhar agora, né? E como eu havia comentado, nosso tema de hoje é Maquiavel. E aí eu vou pedir para o Alexandre dar uma contextualizada Beleza. historicamente, como ele sempre faz. Eu vou tentar ser sucinto porque é muito atraente, né, a história. A gente chama de Nicolau Maquiavel em português, ou Niccolò Machiavelli, né? É um cara nascido em Florença no ano de 1469. Esse cara nasce num contexto, eu preciso explicar rapidamente aqui o que era a Itália naquela época. Não existia a ideia de uma Itália unificada. Como eu disse, ele nasceu em 1469, né? Então a Itália unificada é apenas a partir de 1861. Então, assim, o que a gente tinha na Itália eram cidades-estado que cooperavam, mas muito mais batalhavam entre si por alguma predominância ali na Península Itálica, como eles chamavam, né? Então você tinha cidades-estado como Veneza, que era uma das mais fortes, Roma e Vaticano, Roma/Vaticano, Florença. Você tinha lá o Piemonte, o grande responsável pela unificação da Itália no ano de 1861, Piemonte e Sardenha, né? São os responsáveis mesmo no norte pela unificação da Itália. Piemonte, onde é hoje o Piemonte? Onde é hoje o Piemonte, lá no norte. Só que ele era um reino de Piemonte e Sardenha, ou seja, Piemonte lá no norte, Sardenha uma ilhazinha lá no sul, né? E eles eram um reino unificado e esses caras foram os responsáveis pela unificação da Itália do jeito que a gente conhece hoje mesmo, né? 1861. Mas enfim, estamos lá no século XV, estamos no Renascimento, né? Renascimento político e renascimento das artes mesmo. Então o Maquiavel nasce no século XV. O legal da gente falar do Maquiavel, eu acho que o que eu gostaria de colocar, como eu gosto de colocar o contexto histórico, são os pares de conversa, são os pares de discussão que o Maquiavel tinha. Primeiro deles é o cara que no episódio passado eu não consegui falar, que foi o Américo Vespucci. Eles estudaram juntos na mesma escola em Florença, eles eram colegas de carteira, assim, de sala, eles sentavam lado a lado. O Niccolau Maquiavel ele vai trabalhar para a família chamada Medici, né? Os Medici de Florença, que era uma família de banqueiros, uma dinastia de banqueiros, e o Maquiavel ele vai dedicar essa carta, que na verdade o príncipe é uma carta que ele escreve para o Lorenzo II. Não é o Lorenzo Magnífico, mas é o Lorenzo II de Medici, e ele vai escrever, vai dar todas essas dicas para o Lorenzo, mas só para você entender quem era a família Medici rapidinho. Esses caras eles financiaram ninguém menos do que Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Rafael. Até aqui a gente já tem as 4 tartarugas, né? No mesmo lugar, o Cláudio Monteverdi, o grande compositor renascentista, iniciador da música barroca na Itália, e Galileu, e chegaram até a patrocinar o Caravaggio, que é muito mais tardio. Então, assim, essa família se estende desse século XIV, XV até o século XVIII, na verdade, né? Então, eles são muito longevos. Ele chegou a trabalhar com os Medici mesmo? Sim. Porque ele trabalhou naquela República Laica e depois eles voltaram a assumir o poder. E nesse retorno ele voltou porque ele estava exilado no campo, e aí ele voltou. Na verdade, eu vou talvez me corrigir. Ele escreve, né, essa carta procurando trazer para o lado dele um pouquinho o Lorenzo II, né? que, entre aspas, me desculpe o termo pouco acadêmico, Lorenzo II caga para essa carta do Maquiavel, né? Na verdade, o príncipe, que é a carta que a gente está falando, foi o objeto dessa filosofia do Maquiavel, que ele oferece para o Lorenzo II, querendo ficar bem com a família Medici,
E o Lorenzo ignora Depois que os Medici reassumiram, né? Hã? Depois que os Medici reassumiram a... Isso, depois que eles voltam, depois do Depois exílio. daquela República Laica que eles Isso, voltaram. são exilados brevemente, mas depois retornam. Quando retornam, o Maquiavel quer voltar aos bons termos com eles e oferece isso como uma forma do Lorenzo II lidar ali com seus súditos e não consegue, né? Não consegue. Não consegue porque o Lorenzo II ele ignora completamente isso. Mas só para dizer, mais um personagem histórico aí imprescindível que o Valtão, por favor, vai colocar umas imagens aqui para gente, que é a Simonetta Vespucci. A Simonetta Vespucci, ela é a Vênus do Botticelli. Se você já viu o quadro do Botticelli, a Vênus, se você já viu a Primavera do Botticelli, também é ela que está no centro do quadro. Simonetta Vespucci nada mais era do que a prima do Américo Vespucci, era a mulher mais linda de Florença. Ela foi Miss Florença 1479, Caraca. ela foi a rainha da beleza. Ela era cultuada por todo mundo era louco por ela, era uma moça lindíssima. E ela está lá no quadro do Botticelli, está na Primavera, está também na Vênus de Botticelli. Infelizmente ela morre aos 23 anos de idade, provavelmente vítima de tuberculose, talvez da peste. Da peste. Mas ela é a mulher mais linda de todo o Renascimento italiano, na verdade, não somente de Florença. Então ela é mais um personagem que estava ali convivendo com Maquiavel também nessa loucura que foi o século XV, né, do Renascimento italiano. Marcelo, se quiser introduzir para nós aí, já dei o contexto histórico, se quiser falar um pouquinho do personagem. Qual que é a formação dele, do Maquiavel? Então, você quer falar? O pai era advogado, juiz de direito, se não me engano. Isso. Né? Eles tinham uma classe média. Né? Isso. E o Maquiavel, O pai era advogado. Ele nasceu em Genebra. Ele era, claro, filho de uma família francesa. Nasceu em Genebra porque os pais fugiram após a perseguição dos protestantes na noite de São Bartolomeu, fugiram para Genebra e ele nasceu lá. E o que eu sei é que quando ele voltou para Florença, né, ele voltou como músico. Né? Ele voltou como músico. E aí foi mal sucedido. Não foi relevante como músico. E depois que ele começou a se interessar por política. Mas a formação, pelo menos do pai, era da área de direito, né? Isso. Advogado ou juiz. Advogado. Né? Bem, então, como o Alexandre bem colocou, o interessante que eu acho, talvez o principal, hein? O Maquiavel estava sendo muito bem sucedido. A cinza aí. Ele estava sendo muito bem sucedido na política. Ele começou a gostar muito da política. Ele era o primeiro secretário da segunda chancelaria que tratava de assuntos internos e guerras. Isso. Né? Dessa república laica, né? Que antecedeu o retorno dos Medici. Né? E aí essa república laica caiu. Né? Caiu, mas houve ainda uma conspiração, né? Com esse grupo que queria manter essa república, para que os Medici não voltassem. Né? E colocaram Maquiavel de forma involuntária nesse grupo de conspiradores. Ele não queria, ele nem sabia. E foi colocado lá porque, dada a relevância que ele tinha no cargo nessa república, né? Do primeiro secretário da segunda chancelaria. Né? Ele foi colocado, aí esse grupo perdeu, né? Os Medici realmente, como o Alexandre falou, reassumiram, né? E ele foi preso e exilado. Né? Então, torturado, né? Torturado, enfim. Gravíssimo. Do dia para a noite, ele saiu de algo político que ele estava curtindo muito, que ele se encontrou ali, né? Para um cara exilado, e acabou sendo exilado no campo, e foi aí que ele escreveu, em 3 semanas, O Príncipe. Né? E foi aí que ele pensou, né? Ele pensou na mudança, né, de filosofia, quer dizer, por que seguir uma ética de princípios, como a ética cristã, que dizia, né, Deus fará o bem para quem faz o bem, Deus não ajudará para quem faz o mal. Olha o que aconteceu comigo. Né? Então ele começou a pensar mais numa ética de resultados, numa ética de responsabilidade, e aí ele escreveu O Príncipe baseado no contexto, né, na contraposição virtude e fortuna. Isso, Alexandre? isso.
É isso mesmo. Ele percebe que essa ética cristã na vida prática não funciona, né? Então ele se torna um cara pragmático mesmo. Essa questão de Excelente chamar palavra. alguém, né? Pragmático, né? Porque ele quer atingir resultados, né? Então ele vai ensinar para o príncipe aí, ele usa a palavra príncipe como governante em geral, né? Ele vai ensinar para o príncipe como atingir esses objetivos que o príncipe deve atingir. E tem essa questão religiosa mesmo, que ele passa a não ser um cara religioso, né? Ele talvez tenha se declarado cristão até o final da vida, mas esse não é o ponto, né? Ninguém sabe bem até que ponto ele acreditava na religião, mas o que o Marcelo falou faz todo sentido mesmo. Ele vê que a ética cristã não vai te trazer resultados práticos. E o Marcelo já deixou a bola quicando aí com a virtude e fortuna, né? Dois conceitos-chave para você entender tudo que Maquiavel escreveu é assim: a vida é baseada em virtude e fortuna. A virtude, mal traduzida como virtude, ela não é exatamente virtude, né, Marcelo? Mas ela quer dizer o domínio de algumas qualidades e alguns talentos que você tem, porque a vida é uma luta entre fortuna, que é o que você não controla, que é o que pode acontecer para você, que é a contingência, e você pode tentar equilibrar. A gente vai ver que em alguns casos você consegue, em outros você não consegue, equilibrar essa fortuna que é louca, cega, é muito parecida com a vontade do Schopenhauer, né? Você consegue controlar isso um pouquinho com a virtude. A virtude assim, é você se precaver, você se preparar, você ter talento para lidar com as situações que a vida vai te pôr na frente sem te avisar, né? Sem te dar algum aviso prévio, né? E eu vou trazer o Rodrigo Borgia aqui, o Rodrigo Borgia não, vou trazer o César Borgia para discussão aqui, porque a gente já pode dar um exemplo de virtude e fortuna, né? O Maquiavel, ele admira demais a figura do César Borgia. Quem era o César Borgia? César Borgia era o filho do Papa Alexandre VI, que era o Rodrigo Borgia, que era um espanhol. Então a gente já tem uma diferença, que é um Papa espanhol, que não era comum, né? Então a família Borgia era espanhola, o Rodrigo Borgia se torna o Papa Alexandre VI. E é o primeiro Papa que vai se tornar um Papa expansionista. Ele vai pensar numa igreja não somente religiosa, mas secular. Então ele vai querer conquistar territórios, ele vai ser um Papa guerreiro. E ele está pensando o que ele vai fazer com o filho dele, o César Borgia. Primeiro ele coloca o César como um cardeal, ele dá uma carreira eclesiástica para ele seguir. Depois o César Borgia vai seguir a sua própria paixão, né, que é ser um guerreiro mesmo e conquistar territórios para o pai. Muito bem, o Maquiavel vai dizer que o César Borgia, ele sabendo que o pai ia falecer em algum momento, ele não sabe quem seria o próximo pontífice, ele precisa começar a se preparar. Então ele, como um cara cheio de virtude, um cara que pensa no futuro, quer se preparar, ele toma lá 4 atitudes, né? Ele põe para ele mesmo, assim, sabe? 4 maneiras de você ser bem-sucedido na vida. Ele poderia escrever um livro, né? Então essas 4 missões que ele coloca para ele mesmo são assim: bom, primeiro, eu preciso conquistar territórios. Eu preciso conquistar o máximo de territórios possíveis para eu poder me defender de um ataque do possível próximo Papa que não seja meu aliado. A segunda missão que eles colocam é: eu preciso fazer uma aliança com todos os nobres de Roma para que o próximo Papa não seja também meu inimigo. Terceira missão que eles colocam: eu preciso do máximo de votos no colégio de papas, lá no conclave, para eu poder, de novo, eleger um Papa. Você percebe que o poder da igreja é muito grande, então ele precisa se defender contra um próximo Papa, né? E tem uma quarta que eu não lembro, não sei se você lembra aí, que são... ele tem essas 3 e tem mais uma que ele também cumpre, que ele também consegue cumprir, lembrei, que é extirpar, mais importante, extirpar a linhagem de todo mundo que ele ofendeu na linguagem do Maquiavel. O Maquiavel fala muito de ofender significa você espoliou, né? Então assim, de novo, ele precisa eliminar a linhagem de todo mundo que ele ofendeu, ele faz isso. Ele precisa fazer aliança com os nobres de Roma para o Papa não ser hostil a ele. Ele consegue. Ele precisa do máximo de votos para eleger um próximo Papa. Ele consegue. O quarto, que é aquele de conquistar o máximo de territórios para resistir a um primeiro ataque de um possível Papa hostil a ele,
ele ainda não realizou. E aí o pai dele morre. Quando o pai dele morre, ele já cumpriu essas 3 missões. Falta de territórios, ele não tem a proteção dos territórios. Ele está prensado entre a França e a Espanha, que estão invadindo ali, estão em Nápoles, enfim. E ele não consegue fazer isso. E ele está mortalmente doente, né, Marcelo? Ele contrai uma doença mortal. Então o pai morre e ele está mortalmente doente. E aí é o único erro que o Maquiavel consegue atribuir a ele. Porque ele, assim, quando o pai dele morre, ele consegue, de certa forma, eleger um papa que é neutro, que é o Pio III. Pio III não fede nem cheira, né, na linguagem corriqueira. Só que Pio III morre em 3 meses. Quando ele morre, o César Borgia aceita ajudar a eleger o Giuliano della Rovere, que é o Júlio II. E o Júlio II era o inimigo antigo dele, mortal, mas que faz promessas para ele e consegue enganar o César Borgia. O César Borgia entra nessa. E ele elege um papa que é hostil a ele. Aí ele está encerrado, ele está acabado. O que o Maquiavel quer provar com isso, só para eu fechar? Ele quer dizer que é o seguinte, ele recebeu todo o poder que ele tinha dependendo da fortuna do pai. A fortuna do pai caiu no colo dele porque era papa. E a fortuna do pai também ajudou a acabar com ele. Porque quando o pai morre e ele também fica doente, ele fica sem a proteção do papado, ele fica sem a proteção do pontífice, do clero e da igreja romana, que era fortíssima. Nós estamos falando da época da terceira cruzada, não é? Acho que não lembro da data, mas ainda deve ser era a terceira, acho que sim. Nós estamos na época forte das cruzadas ainda, não estamos? Século XV. Sim, século XV, nós somos século XV. Enfim, o pai morre e ele fala assim, você vê... Época final, né? É o final. E ele faz esse fechamento, ele fala, você vê, ele recebeu tudo o que recebeu pela fortuna do pai, ele teve muita virtude, ele conseguiu cumprir 3 dos 4 objetivos. Ele teria cumprido o 4º objetivo no ano que o pai morreu. Ele estava prestes a cumprir, mas não deu tempo. E aí o pai morre, ele fica doente, ou seja, ele vai dizer, a fortuna acabou com o cara. Então a fortuna é o imponderável, é o que você não controla. Tudo que ele podia controlar, ele foi competente para controlar, né? Mas a fortuna foi o que acabou com ele no final, né? Acabou sendo um infortúnio, né? Foi, isso. E a crítica de Maquiavel foi que ele fez tudo certinho, né? O César Borgia fez tudo certinho, só que ele, pelo meu modo de entender, ele não pensou no plano B, que seria da impossibilidade dele assumir, ele já deixar alternativas, né? Que fossem aliadas da família para assumir. Ele não pensou nisso. Que ele coloca, né? Ele coloca 2 que ele podia... Só para encerrar, que ele podia eleger, que era um papa espanhol ou o cardeal de Rouen, na França, que era aliado, né? Mas que acabaram não... Ele achava que ele seria o cara, né? Então, ele não elegeu esses caras, né? Esse foi o grande problema. Né? Mas a figura do Maquiavel era uma figura de um cara como se fosse um consultor era político, de um governante. Ele teve na guerra? Ele foi um guerreiro? Ele foi um soldado? Mas ele comandou o exército, ele formou milícias florentinas, inclusive, para resistência contra a Pisa. Claro, tinha. Mas eu vejo também que, assim, foi um grande ressentimento do Maquiavel por tudo aquilo que aconteceu com ele, o fato dele escrever O Príncipe. Né? Porque ele estava exilado. Foi exilado que ele escreveu O Príncipe. Exatamente. Movido qual foi o objetivo dele de escrever O Príncipe? Então, aí você quer ir no Rousseau? Aí tem 2 teorias. Aí tem várias... Não, tem duas, vai. Duas teorias. Porque é dele a frase que os fins justificam os meios? Não. Então... Ele usa, assim, entende-se que vale para ele, mas não é dele. Não é dele. Ele usa em outro livro, na verdade. Mas, assim... Há certos meios para atingir determinados fins. É isso que ele diz, mas não é nem no Príncipe, né? Essa frase ficou meio folclórica, não é exatamente o que ele diz. Né? Na verdade, ele fala uma outra coisa que eu acho que é mais certa, mais estável que isso que você falou, que o príncipe não deve fazer o que ele quer, e sim o que é necessário. Não deve fazer o que ele quer, e sim o necessário. Sim, e sim o que é necessário. Quando o necessário para manter a segurança e estabilidade do governo. Do governo e do povo. Ou só do governo? Do governo. Ele está pensando mais no governante. O Maquiavel sempre pensa mais no governante. Ao contrário do Hobbes, né?
que pensa mais no povo. Né? E aí elege um soberano, mas para que o povo fique melhor. Isso, é de outra perspectiva, né? Exato, oposta, até eu diria. É. Mas acontece isso. Virtude e fortuna, né? É a base da coisa, né? Como o Alexandre bem colocou. E aí ele coloca para o príncipe, né? E o que você deve fazer entre virtude e fortuna diante de tudo que o Alexandre descreveu? Você tem que ser mais virtuoso ou você tem que se entregar à sorte da fortuna? O que é? Claro, você tem que exercer sua virtude, que é, como ele falou, Alexandre, é o conjunto de estratégias, de elaborações, de planos e ações mesmo, né? Para você vencer a adversidade da fortuna. Então, o virtuoso é aquele cara que é capaz de tudo isso. Pensar, fazer a estratégia, ir para a guerra e vencer a adversidade da fortuna. Né? E aí ele coloca, que eu achei bem interessante, que a gente comentou também, a palavra que, para um cara ser virtuoso, ele precisa ser prudente. Né? O que é um cara prudente? É o cara que equilibra a cautela com a audaciosidade. É um cara que tem que ser cauto na hora que precisa e audaz na hora que precisa. Temperado, né? Isso tudo está compilado no Príncipe. Tá tudo na virtude. Isso. Na virtude que ele fala do príncipe. Isso são diretrizes para o príncipe, como ele deve agir. Né? Então, mas está nesse escrito dele, está nessa. É uma carta que você fala? Uma carta. É uma carta grande. É um livro, é um livro que ele escreve e dá de presente. Ele escreve rapidamente. Então, todo esse conceito que você está falando está no Príncipe. Tá. Sim. Tá. E é um compêndio orientado e dedicado ao governante. Isso. Ao governo. É um manual. É como se fosse um manual de governo. Para o governante se manter no governo, mas ele faz questão de dizer, ele tem que manter a governabilidade, a estabilidade do governo. Claro. Né? Não é só por ele se manter lá e acabou. Ele protege o governante desde que ele faça isso, claro. Sim. Audaz e cauteloso. E aí ele fala, porém, existe a questão da natureza, quer dizer, nós temos uma natureza de sermos mais audazes ou mais cautelosos, depende de cada um, por isso que a virtude nem sempre vencerá a fortuna. Isso, a virtude é o que, sabe aquela coisa assim, o que estava na minha mão eu fiz, nem tudo está na tua mão, né? O que está na tua mão é a virtude. E nem tudo a tua natureza te permite fazer. Não permite fazer, porque talvez a tua virtude, né, seja diferente disso. Né? Exato, exatamente isso. E tem outro ponto legal, né, Marcelo, que é o do... Tem um momento lá, o Voltão, eu não lembro que capítulo é, que ele coloca lá, né, Marcelo, o príncipe, o governante deve ser amado ou temido? Ele põe essa questão e ele mesmo, claro, ele responde. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então ele vai dizer assim, você deve ser amado ou temido? Ele vai dizer, olha, o ideal é que você seja as duas coisas. Se você tiver virtude suficiente, se você for o cara para ser amado e temido, você é um governante perfeito. Agora, se você for obrigado a escolher entre essas duas coisas, aí ele coloca um negócio muito legal, né? Ele fala assim, os homens são volúveis, são voláteis, eles são vingativos e eles são inconstantes. Não confie no amor de ninguém por você. E aí ele fala assim, aquela frase célebre também, né? Que ele fala assim, o bem deve ser feito aos poucos, mas o mal de uma vez só. O que ele quer dizer com isso? O mal traumatiza. O castigo o cara não esquece nunca mais. Agora, o bem que eu faço para você hoje, Voltão, eu te dou um docinho hoje, um chocolatinho. Voltão, um chocolatinho para você aqui e tal. No dia seguinte você vem e você encontra comigo. Você tá esperando outro chocolate. Se não tiver chocolatinho, você vai falar, porra, cadê o chocolatinho, cara? Assim, eu preciso te adoçar. Eu preciso te adoçar todo dia, né? Então, por isso que ele fala, cara, guarde o bem que você vai fazer, faça aos pouquinhos, faça um pouquinho todo dia. O mal de uma vez só, porque você vai traumatizar de uma vez, o cara não vai esquecer nunca mais. Quem apanhou não esquece. Então ele vai dizer, o cara vai, o poder de temer um castigo é muito maior do que o amor que ele acha que te deve, mas no fundo nem deve, né, Marcelo? Porque assim, o amor, ele fala, o amor é muito volátil, né? O amor ele é muito inferior
em termos de paixão, ao medo, né? Ao pavor, ao medo do castigo. Então ele coloca aí, se você precisar escolher, escolha ser temido. E aí, só para encerrar, ele dá outro exemplo de César Borgia. É um exemplo maravilhoso, que ele fala assim, o César Borgia, ele conquistou um novo território, não lembro se era na România, enfim. E aí ele chega, bom, e o povo que está ali, acabou de ser conquistado, está meio rebelde. O que o César Borgia pensa? Ele pensa assim, bom, eu preciso de um cara de mão de ferro para governar esses caras. Vai ser eu não quero exagerar a mão nesses caras. Então ele pega um cara que eu não lembro o nome, que ele sabe que é um cara cruel, um cara brutal. E ele põe esse cara para governar esse povo. E ele sabe muito bem o que vai acontecer. Esse cara usa de uma brutalidade tão absurda, né, Marcelo, com o povo, que o povo começa a se revoltar. O povo fala, meu, mas que absurdo, o cara é um açougueiro. Cara, tem um momento em que esse cara, de manhã, as pessoas chegam na praça, no centro da cidade, e esse cara, esse governante deles, está no meio da praça cortado em dois. Ele está com o corpo cortado no meio e exposto com a espada do lado. Ou seja, quem foi que fez isso? O próprio César Borgia. Ele usa o cara. Você percebe que o Maquiavel não tem moralidade nenhuma, ele defende isso. Ele fala assim, cara, com essa atitude, o que ele fez? Quais foram as mensagens que ele mandou para esse povo? Primeiro, se esse cara foi brutal, não era o que eu queria. Não era porque eu mandei. O cara foi... Segundo, eu puni o cara por ter sido brutal com vocês. Terceiro, você viu como eu puno uma coisa que eu não gosto? Você viu qual é a punição para um cara que pisa fora da linha comigo? Ou seja, ele deixou o povo ao mesmo tempo estupefato e apavorado. Insatisfeito. Insatisfeito. Porque ele executou o brutal, o cara que foi cruel com esse povo. Então assim, ele agradou o povo, mas deixou o recado, ó, cuidado. E foi o mal porque de uma vez só, né? Foi o mal de uma vez só, ele traumatizou para sempre. Esse povo não se revolta contra ele mais. Entendi. Por isso que o Maquiavel fala que ele era cheio de virtude. Ele fala, ele tinha essas nuances, ele percebia. Ele usou o cara para fazer o mal que ele não queria fazer, não queria se queimar, não queria sujar a mão. E ele fez o cara se sujar e ele vingou o povo. Você percebeu? É uma grande estratégia, né? E por que você acha que o Príncipe, essa obra do Maquiavel, ainda é válida nos dias de hoje? Bom, antes de responder isso, eu queria só complementar essa sequência de raciocínio, né? Ele dizia o seguinte, o Maquiavel, ele estabelecia 3 níveis de poder. Embora ele fosse um cara republicano, ele é considerado um cara, afinal de contas, ele atuou Sem dúvida. na República Laica, né? Sim. Depois do Girolamo Savonarola, Sim. e antes da segunda gestão dos Médici. Era um cara republicano e era um cara não contratualista. Isso também é importante, hein? Diferente do Hobbes, do Locke, do Rousseau, que eram contratualistas. Ele dizia para o príncipe, você pode quebrar o contrato a qualquer momento, desde que seja em prol da segurança e da estabilidade do governo. Sensacional isso. Se te convier, isso. E ele dizia, é melhor... Você precisa fazer uma aliança para você se manter no poder, né? Mas é melhor você fazer com o povo do que com os nobres, né? Porque ele instituía 3 níveis de poder: soberano, nobres e povo. O povo não tinha aspiração nenhuma ao poder, mas o nobre tinha. Embora tênue, né? Ele tinha. Então é melhor você não fazer com o nobre, porque ele a qualquer momento pode te trair aspirando o poder. Então faça com o povo. Aí voltamos naquela questão do amado ou temido, como Alexandre retratou, é isso mesmo? Né? E por que você não pode ser só amado? Se você for um cara bonzinho, né, o tempo todo, você vai passar a ser desprezado. Né? Isso não é bom. Se você for um cara temido o tempo todo, você vai passar a ser odiado. E o desprezo e o ódio são elementos fundamentais para o povo virar o tabuleiro. Ele previa isso. O povo... ele pode virar o tabuleiro, quer dizer, te tirar fora. Ele só não é capaz de colocar um outro líder lá. Alguém vai ter que pôr. Ele não é capaz de recolocar as peças sobre o tabuleiro, mas ele pode virar. Mas podem abrir a porta. É interessante essa colocação. Né? Interessante essa colocação do tabuleiro, essa alusão ao tabuleiro. Né? É um jogo, né? Ele pode tirar as peças do tabuleiro, mas ele não consegue recolocá-las. Agora, voltando você me fez uma pergunta, analogia para os tempos atuais, né? Eu acho que a ideia de Maquiavel
assim, realmente não tem nada de maquiavélico, pode ser que seja até um pouco radical demais, mas assim, tem o seu valor. É a moral, né? Porque era para garantir a segurança e a estabilidade do povo. É que eu não quero trazer muito para o contexto atual, quer dizer, as pessoas se valem de um pouco de a mais de autoridade, né? Infringem um pouco a Constituição e tal, e o retorno não é exatamente esse, né? Não é exatamente a segurança e estabilidade, né? Então, eu acho que assim, uma vez havendo um retorno, há um certo sentido no que o Maquiavel dizia, né? Ele dizia, o príncipe não tem que fazer o que ele quer, mas e sim o que é necessário, né? Será que os governantes fazem o que é realmente necessário para o povo? Essa é a colocação. Makes American Great Again. Nossa senhora. Maga. Caraca, já pensou? Maga. Mas esses caras têm o Maquiavel como livro de cabeceira, vários deles, claro. Mas para pegar as estratégias, né? Claro. Mas não para dar o contrapeso, aí, a volta, né? Não, é utilitário, né? É assim, para que esse cara vai me servir? Para eles é. É para eles. Né? Claro que é para eles. Mas é sempre para eles. Mas né? não é o conceito de utilitarismo do John Stuart Mill. Não. É Nem o do ego, Hume, né? É não. o ego, né? Hã? É o ego, né? E a manutenção do poder. Manutenção do poder, É. exatamente isso. É assim, esse cara me ensina como manter o poder. Ele ensina outras coisas também, mas eu acho que esse é o foco da maioria dos... Agora, retomando um pouquinho, quem que colocou o Maquiavel em exílio? Qual era o governante da Os época? Medici. Foram os Medici? Os Medici, eles reassumiram, eles eram governantes, depois entrou um períodozinho do Girolamo Savonarola. Que o Maquiavel perde a eleição, inclusive, a primeira eleição para como é que era? O conselho, como é que era? A chancelaria. Ele perde a primeira eleição para a chancelaria para o candidato do Savonarola, né? Savonarola. Mas aí no governo dele, né? Sim. Mas eu digo, antes dele ser, ele perde uma eleição para o candidato do Savonarola. Savonarola era um Quando o Savonarola era vivo, né? Quando ele ditava as cartas. Antes de ser enforcado e queimado depois em praça pública, né? Savonarola era um fanático religioso que... Um frade dominicano. Um frade dominicano que surgiu, inclusive... Você sabia que por causa do Savonarola surgiu uma piadinha com a palavra dominicano? Olha que legal. Porque dominicano significa de domingo, né? São Domingo, né? Discípulos de São Domingo. E os caras falaram assim, o Savonarola é o representante perfeito dos dominicanos. E eles pegam em latim e eles falam Domini canis, ou seja, os cães do Senhor, Domini canis. Os caras inventam essa brincadeira para dizer assim que o Savonarola é isso mesmo, é um cão de guarda de Deus, assim. Era como eles se comportavam, um cara agressivo, né? Queimou um monte de quadro do Botticelli, fez a fogueira das vaidades. Esse cara ele se baseia numa ideia de que assim eu não lembro qual deles, se era o Giuliano, se era o Pietro de Medici que entregou meio que Florença para os franceses, o Giuliano, né? Que foi namorado da Simonetta Vespucci, cara. O Giuliano, olha, foi namorado dela, foi amante dela, na verdade, porque ela era casada. E fofocas renascentistas. Fofoca renascentista. Então, e o Savonarola, ele aparece, né? E ele percebe que esse cara entregou Florença muito fácil para a França, né? O Giuliano. E aí ele começa, antes ele tinha feito uma profecia que os franceses vão dominar a Florença. E os franceses realmente chegam e o Giuliano Medici entrega muito fácil Florença para os franceses. E o Savonarola ganha muita moral, porque os caras falam, o cara fez profecias, o Deus fala através desse cara mesmo. E aí ele vira um gigante mesmo em Florença, né? Mas depois ele cai em desgraça com o Papa, ele é enforcado, enfim, por causa do desafio, né? Deixa eu só dar um recado. Claro. Eu não quero ser uma pessoa conveniente, um ditador, nem um líder
carrasco, mas, pô, dá um like aí, pô. Pô, dá um like aí, pô. Dá um like aí, cara. É de graça isso aí. E faz sua inscrição aqui, Só cara. precisa dar a dedada lá. Não é Mas já isso? estamos com 45 minutos. Se você ficou até agora, é que você gostou. Não quero não. Não? Obrigado. Não quer mais nada, né? Não, eu vou ter Eu que- quero, hein? Eu vou Se você tentar usar ficou isso. com a gente até agora, até 45 minutos, é que você gostou, faz sua inscrição. Olha, eu pô. nunca tinha usado isso aí. Entendeu? Faz sua inscrição aqui. E não esquece da sinetinha. Isso é importante. O que mais nós temos? Bem, temos algumas frases, né? Sim. A gente já falou algumas. E você falou aí sublinearmente, né, nas suas frases, Aham. no seu contexto, a ideia de quando você resolve matar um inimigo, que mate todas as gerações dele. Né? Isso. Acabar com a linhagem. Porque a criança poderá crescer e querer se vingar de você. Uhum. E aí eu estava conversando com o Alexandre e vale a pena até reviver as passagens do Poderoso Chefão, onde o Dom Títio disse isso, né? Ele deixou o cara escapar, né? E ele depois cresceu, voltou e matou ele com uma facada no pescoço, né? Aconteceu exatamente o que o Dom Títio previu, quando os homens dele deixou o menino escapar naquela época, né? Que era o Poderoso Chefão, no final das contas. Né? Mas tem umas frases interessantes, né? Ele fala, eu até mandei essa para você, que o amor é um vínculo mantido Por obrigação. Sentimentos de gratidão que se extinguem quando não são mais necessários. Né? Isso. E outra coisa, né, que ele fala sobre isso mesmo. No momento de carência, de carestia, o amor não existe mais, né? Então a gente vê muito isso na economia. Assim. Pega qualquer governo, qualquer um que você quiser, tá indo bem. A economia começou a ir mal. O que significa isso? Carência, carestia, começa a faltar economicamente para o cara, e aí o cara não suporta mais o governo. Não tem amor que resista a isso, né? Tinha algum presidente americano, não lembro se era na época do Bill Clinton, que falava "It's the economy, stupid". Lembra disso? Assim, o slogan da campanha era "It's the economy, stupid". Não lembro se era o Clinton. Que é assim, cara, não se preocupe com qualquer outra coisa. Se economicamente for bem, tá tudo bem para você, né? Esse é o ponto. E tem a frase da fortuna, né? Já que você está falando de frases aí, que é a frase pesada, hein, Valtão? Essa é pesada. Uau. Essa é para um corte. Eu espero que nesse corte aqui você seja generoso e não deixe ninguém pensar que fui eu que disse isso, né? Vamos falar aqui. Quem falou esse? Quem falou foi o Maquiavel, né? Eu tô no dia posterior ao Dia Internacional da Mulher, vou dizer essa frase que ele falou. Lembra da virtude e fortuna? Ele fala assim, a fortuna é uma mulher, portanto, você precisa bater nela e maltratá-la para submetê-la a você. Então, assim, de novo, né? É um cara do século XV. Sim. Antes de arrancar os cabelos, vamos entender que é um cara do século XV. Cara, nós estamos no século XXI, a mulher ainda luta É, pelas diferenças. é. Mas ele diz isso, né? Ele disse uma coisa mais tênue, né? Isso é pesado. Não, mas essa frase... Não, mas peraí. Só porque o Marcelo falou isso, peraí. Gente, essa frase... Homem só pouco branco aqui agora. Não, mas essa frase está no capítulo 15, página 125 Não. da versão que eu tenho. Eu gravei até a página, porque é ipsis literis, é a frase, é essa. Não mexi. Não, certo? Ele disse essa frase com essas palavras. Mas Página ele, 125, capítulo 15. 125. Procurem aí, 125. mas ele disse também, a fortuna é uma deusa Martim grega, Fontes. portanto uma mulher que está relacionado com uma mulher, está relacionada à aleatoriedade, a uma coisa instável, a uma coisa de momento, né, que qualquer coisa pode acontecer. Então o discurso machista, nesse momento também ele fala isso, né? E que a fortuna gosta de caras audazes. Impetuosos. Então aí que ele faz a associação com a mulher. Então que naquela questão da prudência entre o cauto e o audaz, né? Isso. Então, na dúvida é melhor ser audaz, né? Como entre o amado e temido, né? Até por aquela definição de amor que ele deu, é melhor ser temido do que amado, Claro. porque o amor é uma coisa tanto quanto volátil, né? Claro. E outra coisa legal também que ele falou que é todos conhecem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente Isso, é. e que é mais importante parecer ser do que ser, né? Exato. Que é aquela frase que a gente fala no senso comum,
a mulher de César, é mais importante para a mulher de César parecer séria do que ser séria, né? Ela deve, o mais importante é parecer. E ele fala exatamente isso mesmo. Que o governante deve parecer alguma coisa, mas Exato. e da palavra, né? Manter a palavra só quando for interessante. Quando precisar quebrar a palavra, que quebre. Mas essa doutrina, né, de uma certa forma, que Maquiavel criou, ela foi colocada em prática pelos governantes? É colocar, você fala da atualidade? Sem dúvida foi. Na época dele, Foi. o príncipe serviu realmente como livro de cabeceira? Eu acho que os bem-sucedidos Sim, fizeram, né? sim, eu acho que sem dúvida. Sem dúvida foi utilizada, sim. Porque uma coisa ele fazer o compêndio, tudo bem, ganhou uma notoriedade que até hoje se fala do príncipe de Maquiavel, como sua principal obra, porque ele escreveu mais coisas. Sim. Mas a mais famosa e difundida é o príncipe. Sem dúvida. Né? E na época, realmente foi um livro de cabeceira para os governantes da época? Eu acho que foi, mas eu sei que mais recentemente livro de cabeceira de muito político bem sucedido. Só para te dar um exemplo, tem uma edição brasileira cujo prefácio é escrito pelo Fernando Henrique Cardoso. E um prefácio gigante, muito legal. O Fernando Henrique Cardoso é um grande intelectual, escreve muito bem, né? Então ele coloca lá tudo que ele aprendeu com Maquiavel, o que ele não aprendeu, o que ele preferiu não aplicar. Aí entra, além do intelectual, claro que entra o político, ele não vai dizer tudo o que ele tem que dizer, mas ele faz o prefácio desse livro, dizendo que esse é um dos livros que guiou muita coisa que ele fez. E eu não lembro se o Barack Obama, mas tem algum presidente americano aí que assim, era o livro de cabeceira. Eu acho que o Henry Kissinger, que foi um grande assassino, um cara horroroso, mas assim, do ponto de vista maquiavélico, pragmático, foi um cara gigante, foi um cara bem sucedido. Ninguém foi tão bem sucedido na política quanto o Henry Kissinger, né? Um cara horroroso, mas atingiu tudo o que se propôs a fazer na política, né? Pragmático, lia Maquiavel e seguia cada letra do que estava escrito ali. Então, o problema que eu acho é o seguinte, Guilherme. Eu acho que o político deve ler esse livro, é interessante para pegar alguns fundamentos, alguns alicerces, né? Mas a questão da ética de princípios e ética de resultados, e algumas vezes ele cita a ética de responsabilidade, né? Que eu acho que talvez seja até um pouco mais comprometedora, que é uma ética baseada na responsabilidade que você tem de falar ou fazer certas coisas, as consequências dos que você gera, né? Fazendo ou agindo, falando ou agindo de certa forma. Então, a sua ética deve ser pensando, né, no que pode acontecer, na consequência da sua fala e dos seus atos. O príncipe coloca em primeiro lugar a necessidade do governante em detrimento da necessidade do povo? Ele acha que se o povo tiver sendo bem governado, é importante para o governador se manter. Agora, ele está pensando do ponto de vista do governante sempre, né? Em detrimento do povo. Em detrimento, Não, mas assim, pode ser em benefício do povo. Mas tem que haver, porque existe essa sacanagem. Então, mas porque o benefício do povo retorna para ele, não é isso? Não é porque é bonzinho, porque é humanitário, não é isso. Exato. Né? Isso. Ele deve ser um bom governante para o povo. Os Medici mesmo, Medici eram adorados pelo povo. Eles eram um grande governo. E todos os Medici foram governantes. Era uma rotatividade, né? Na época, em Florença, existia uma rotatividade. Era um governo de rotatividade. Cada pessoa era assim, você pegava um saquinho e punha os nomes dos candidatos, sorteava assim, esse cara que saiu vai governar a Florença por 6 meses. E depois o outro mais 6. Porque era assim, ele chegava à conclusão de que, cara, 6 meses da tua vida, você consegue dedicar completamente somente à cidade. Você consegue esquecer de você um pouquinho. Que era uma boa iniciativa, eu acredito. Tanto que eles só caíram, né, e depois voltaram, mas aquele inteirinho do Girolamo Savonarola, Isso. E depois da República Laica, onde o Maquiavel participou, né, eles só caíram por quê? Porque o Vaticano se opõe a eles, porque eles eram mecenas de artistas renascentistas que nem sempre
pintavam motivos religiosos, né? Isso. Como o Botticelli, o Sandro Botticelli no Nascimento de Vênus, né? E várias outras. Então, eles assim, incentivavam o Renascimento um pouco desvinculado dos temas religiosos, e porque também, embora fossem ricos, não tinham a defesa, não colocava ali uma proteção, força militar, isso, né, atuante, tanto que ele se entregou até antes dos franceses colocarem ele num status de rendimento. Chegaram no portal da cidade e já entregou. Ô, Valtão, só uma outra imagem para você colocar aqui. A adoração, já que a gente falou dos Medici de novo, a adoração dos magos. Tem um quadro do Botticelli chamado A Adoração dos Magos. São os reis magos. E esses magos, essas pessoas que estão lá, são todos Medici. Então, assim, ele usou a imagem dos Medici nesse quadro. É muito legal também, se você puder pôr aqui. Afinal, a galera ver. Eram eles que financiavam. Eram os mecenas, quem paga. Quem tinha dinheiro, né? Claro. Na verdade, o poder está com quem está com dinheiro. Né? Claro. Agora, qual foi, assim, os finais, o final da vida do Maquiavel? Como foi, depois de ele ter feito o Príncipe, de ter feito toda essa influência através da obra dele, como é que foi a condução até a morte dele? Eu vou parar só num momento que assim, um pouco relevante talvez, né, o resto da história, mas assim, eu lembro dos momentos de apogeu dele, foram a chancelaria, que o Marcelo já citou, e paralelo à chancelaria, ele assumiu uma posição no que eles chamavam de Dieti di Bali, que eram os Dieti 10, né? Os 10 de Bali, que era um conselho, ele era um secretário desses Dieti di Bali, que era um conselho de 10 secretários que cuidavam das relações, uma espécie de relações exteriores, as relações de Florença com as outras cidades-estado italianas. Então, foi um cargo de grande responsabilidade, grande popularidade também, assim, de muito poder que ele teve. Agora, eu acho que após o Príncipe, né, o Príncipe mesmo não causou impacto quando ele escreveu, né? O impacto do Príncipe foi mais tarde. Como muitos, né? Foi póstumo. Como muitos filósofos, né? Falamos já do Schopenhauer, que escreveu, não aconteceu nada. O Lourenço, que era o cara que, para quem ele escreveu, jamais, acho que nem leu isso, né? Sim. Não deu a mínima bola para isso. O Bar só foi descoberto 70 anos depois pelo Mendelssohn, né? Pelo menos. Muito depois, século XIX. Né? Vamos para os finalmente? Vamos? Sim. Sim. Bom, literaturas, com certeza, o Príncipe. Do que a gente falou, né? Príncipe. Tem lá os primeiros discursos do Tito Livio, tem a Mandrágora, aquela grande peça de teatro. Mas acho que o que a gente falou aqui é o Príncipe. Tito Livio, ele foi uma grande influência para o Maquiavel, né? Foi. Ele se propôs a escrever sobre todo o governo do Tito Livio, mas ele chegou a escrever, se não me engano, só sobre os 10 anos, né? Que acho que é a primeira parte desses discursos aí do Tito Livio, que acho que são os 10 primeiros anos de governo. Só. Eu queria fazer uma proposta aqui para vocês. Fala. Em benefício aí do nosso público. A gente podia fazer um paralelo, uma análise, né, comparativa entre o Príncipe, do Maquiavel, e a Arte da Guerra, de Sun Tzu. Dá para fazer esse tipo de comparação? Eu preciso ler o Sun Tzu, que eu não li. Também não vi. Então agora, em breve, nós teremos Isso. essa análise comparativa. Porque o Maquiavel também escreveu o livro Arte da Guerra, Sim. Né? Mas não é o mesmo do Sun Tzu, que é o mais famoso. Né? Embora esse livro do Sun Tzu seja um livro voltado efetivamente para o mundo uma situação de corporativo guerra, também, né? Usou muito. A tática de espionagem, né? Então, a Arte da Guerra do Sun Tzu, ele é um livro voltado para um ambiente de guerra. Né? Mas tem contextos dentro do Arte da Guerra de governante. Até porque o general meio que é o governante de uma série de escalões, né, que estão por parte dele. Né? Mas você que leu, há alguma diferença sobre Maquiavel? Na verdade, eu estou falando nesse momento. O Sun Tzu focou na guerra, no sentido assim. Mas aí nos conceitos? Nos conceitos existem muitas similaridades. Similaridade. Existem muitas similaridades.
principalmente dessa questão da fortuna e da virtude, né? A posição do general, ela é de uma certa forma a mesma de um governante em situação de guerra. Ah, sim. Né? Então tem muita similaridade. Eu acho que valeria a pena, né, a gente se dedicar a uma análise dessas duas obras, né, na tentativa de achar o antagonismo e o protagonismo. Né? E de que época que é o Jutsu? Nossa, o Senjutsu putz, agora eu não lembro, mas ele é antes do Maquiavel. Antes do Maquiavel? Se eu não me engano, você consegue ver aí no celular? Sim. Bom, então, pode falar. Século XIV? Acho que é antes. A arte da guerra, do Sun Tzu. Bom, enquanto eles estão procurando, eu vou relembrá-los que nosso canal é dedicado a esse tipo de conversa de papo-cabeça. Né? Sun Tzu desculpa, é 500 anos antes de Cristo. Antes de Cristo? Ele é bem antes. 544 antes de Cristo. Nossa, só que os conceitos, cara, é engraçado. Eu acho que pode até ter influenciado o próprio Maquiavel. Não sei se ele teve acesso a essa leitura, mas é possível, né? Influenciado talvez espiritualmente, né? Pode ser a reencarnação. Pode ser a reencarnação italiana do Sun Tzu. Pode ser. Reencarnação toscana, né? Bom, últimas considerações. Considerações finais, assim, para resumir, eu acho que o que mais me sensibilizou nessa revisão sobre Maquiavel foi isso, a questão da ética, né? A ética de princípios, como ela era mais vista naquela época, né? Pré-Renascimento, como da ética que o Maquiavel acabou encontrando como a melhor, que é a ética de resultados ou até de responsabilidades, né? Ele na vivência dele, em tudo que aconteceu com ele, ele fez, isso o fez acreditar mais na ética de resultados e de responsabilidade. Tá aí, a ética de princípios de resultados, uma coisa para a gente pensar, para refletir, né? Mas eu acho que foi muito bem colocada por Maquiavel, acho que é o tema principal dessa discussão toda. Isso. Eu acho que é o seguinte, o que fica para mim é que o Maquiavel, a palavra pragmática é muito forte, né? Então ele coloca, ele é um cumpridor de metas, né? Um batedor de meta, é um cumpridor de resultados, é isso mesmo. E assim, ele é amoral. Então ele passa por cima da moral. Moral cristã. Na moral cristã, isso. Ele pensa assim, eu posso ser bonzinho, posso ser malzinho, ou posso ignorar tudo isso e passar por cima de todas essas convenções aí, essas escolhas semânticas, para chegar no que eu tenho que chegar. Então eu preciso chegar nesse objetivo? Sim, eu encontrei um caminho. Agora, é um cara que ele não está preocupado, né, com a religião, ele não é um cristão, claramente não é um cristão, está preocupado com resultados. Então ele realmente é um batedor de metas mesmo. É um cara que é um funcionário do mês, né? Me lembro os nazistas lá do Hitler, né? No julgamento lá de Nuremberg, que os caras falam assim, eu fiz minha parte no negócio, né? Eu fiz a minha parte. Assim, mas você não... Cara, o que requisitavam de mim foi o que eu fiz. É um pouco o que o Maquiavel fez, né? Acho que não. Eu acho que sim, porque o Maquiavel, ele não é contra... Quando ele fala de eliminar linhagens de pessoas, ele está promovendo matança. Não, mas é diferente, né? Linhagens familiares. Mas não era bem assim a conotação que o Hitler colocou. A conotação não, nunca foi igual do Hitler. E esses subalternos do Hitler, eles eram absolutamente seguidores de ordens, né? Eles não tinham pensamento. Sim. Né? Vide o que Hannah Arendt falou. Né? Sim. Ali era uma motivação mais de idolatria do que era uma imbecilidade, eram seguidores de ordens. Né? Mas, de novo, tanto um quanto o outro estão atingindo uma meta que foi dada. Né? Então, sim. É que o Maquiavel meio que ele cria a meta, é diferente. Pensando em alguma coisa, né? Ele pensava, vou fazer isso em prol disso, quer dizer. Os outros eram meros, os subalternos do Hitler eram meros seguidores de ordem. Em prol de resultados, eu diria, todos eles, né? De certa forma, assim, são caras que fecharam os olhos para a questão ética e foram cumprir o que mandaram cumprir.
sei lá, atingiu. Mas claro que o nazismo não tem paralelo, ó, que a gente conheça. Claro que não. Olha, Talvez eu seja um vou fazer exagero. capítulo sobre nazismo. Eu sei que na época o apelo, né, dessa limpeza étnica, né, essa perseguição a judeu, gay, preto, tinha muito a ver com uma análise de um pensador que pegou o darwinismo, pegou o conceito da evolução do Darwin e aplicou para a raça pura, a raça ariana. Isso. Né? Então, Darwinismo social, né? o darwinismo social. Que é diferente do darwinismo. Exatamente. Era tido como uma ciência. Era tido como uma ciência. Sim, o século Porque a XIX. miscigenação enfraquecia, Sim. né? Você sabe que no Brasil teve um movimento desse. Claro que teve. O embranquecimento lá Sim, daquela, né, da população. da população. Sim, claro. Então, pessoal, É isso. eu acho que, né, Fechamos. se quiser, pessoal, se vocês quiserem mais detalhes sobre qualquer coisa, coloca aí nos comentários. Tá? Se você foi guerreiro, você acompanhou a gente até agora. Pô, foi guerreiro. Esse foi a arte da guerra, meu, hein? Então pode ser que você esteja ouvindo no seu carro, né? Deixou rolando. Meu, Ou deixa sonhando, né? Ou sonhando, né? Colocou no fone de ouvido e foi dormir com a gente falando no seu ouvido. Eu agradeço a todos vocês que fazem parte aí da nossa audiência, né? Nós agradecemos. Grande comunidade convido a pensar, né? Grande convidado. Crescendo a cada dia. A ideia é exatamente essa, né? Um convite, né? Para tentar entender o mundo como ele é hoje a partir da sua história. Né? As coisas não são hoje por acaso. Tem todo um desenrolar histórico que levou e culminou ao que é hoje. Então a gente precisa entender, buscar lá para trás, todo esse cabedal de conhecimento, né, esses acontecimentos, que levaram o ser humano a ser como ele é hoje, pensa como é hoje. E fundamentados nisso, discutir pontos de vista. Exatamente. E justamente o convido a pensar veio para combater essa pessoa de hoje do jeito que ela pensa hoje. Ela nem pensa, na verdade, né? Ela então, pega a coisa pronta. O convido a pensar uma resistência à cultura dos 3 minutos, né? É isso. Por isso que a gente faz 1 hora e pouco aí. Nós faremos shorts também. Mas nós vamos fazer shorts. Porque Nós não somos contra a cultura, né? Estamos meio resistentes, meio rendidos, assim. Então, Mas certamente os shorts serão extremamente estimulantes para que o podcast inteiro seja assistido. isso, não fique nos shorts, por favor, vá para os longs. Né? Deixa rolando, põe aí na sua televisão, né? Smart TV, deixa aí, põe no YouTube, deixa rolando enquanto você está fazendo sua comida. Lava a louça ouvindo a gente. A gente não está falando besteira aqui, pelo contrário, o nosso propósito é exatamente o oposto ao que está massificado hoje em dia nas redes sociais. Tá? É do coração, a gente está meio desabafando aqui agora. Tá. Gente, obrigado. Fiquem conosco e até o próximo episódio do Convida a Pensar. Obrigado! Tchau, galera! Namastê. Namastê.